Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Papo Reto comigo, Pastor Marcos Ferreira. Que bom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, que você tenha uma noite abençoada, que seja maravilhoso esse tempo que nós vamos passar aqui. Hoje, mais um dia, já pedindo aí para você entrar em contato com os seus amigos, porque tem mais um tema muito bom para a gente conversar. Lembrando, semana passada estivemos com o Dr. Márcio Costa, o presbítero da Igreja Brasil para Cristo, lá de Sinop. Foi muito bom, a repercussão durante a semana tem sido muito boa, esses tópicos sobre a parte jurídica da igreja, e hoje nós vamos gastar um tempo falando sobre discipulado, algo que é muito importante e que por vezes parece que passamos desapercebido. Estamos aqui com um doutor no nosso estúdio para falar, o nosso querido pastor Josué Nascimento, e nós vamos ter um tempo muito bom. Mas antes da gente já ir para a entrevista, para a gente ganhar bastante tempo, eu quero pedir duas coisas para você compartilhar, pegar esse tempo agora e mandar o link do Papo Reto para mais algumas pessoas. Lembrando que essa tua ajuda, ela é muito especial. Durante a semana a gente vai compartilhando também. Coloque para outras pessoas, compartilhe com os irmãos da tua igreja, com os teus amigos, com os cristãos, com os não cristãos. Muito importante estarmos juntos no Papo Reto com o Pastor. Voltamos então e vamos lá já pedir para o pastor Marcos Gabriel. Tudo bem, pastor Marcos Gabriel? Que bom que você está conosco aqui, e vamos colocar na tela já o nosso convidado de hoje, pastor Josué Nascimento. Paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Marcos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando as coisas do reino. Muito bom. Pastor Josué é pastor da Igreja O Brasil para Cristo aqui no bairro de 15 de novembro, aqui com o pastor Carlos Ricas, é isso? Escritor, doutor, servo de Deus. É isso. Isso é a honra maior, sempre vai ser essa, né? A gente pode chegar em qualquer patamar humano e secular, mas a única coisa que realmente vale a pena é ser servo de Deus. Muito bom. A gente lembra Jesus dizendo que eu já nem chamo vocês mais servos, né? A partir do momento que a gente se dispõe a servir, a gente passa a ser amigo de Jesus por determinação dele. Muito bom. Louvado seja Deus. Mas nós temos o prazer de termos um relacionamento, de estarmos juntos, de conversarmos, de trocar ideias sobre as coisas do reino, e eu quis muito trazê-lo aqui para a gente compartilhar. Não só dessa vez, virão outras, porque quando os assuntos são interessantes é bom a gente estar sempre recorrente. Ele é doutor e tem algo que eu já quero começar a falar, depois eu vou apresentar o outro, este livro aqui, não é? Pastor Gabriel vai tentar colocar na tela para não ficar os brilhos aqui, não é? Discipulado, a prática efetiva da grande comissão. Nós vamos tratar sobre este livro um pouco hoje, que ele lançou agora, tem 1 mês e meio, no máximo 2 meses, que nós lançamos. Tivemos a honra de fazer todo o trabalho aqui. Esse é um dos livros do nosso Instituto Fazendo Diferença. Esse é o selinho nosso aqui, ó, né? Capa do pastor Marcos Gabriel, editoração nós fizemos, e este aqui é o resultado do TCC, o trabalho de conclusão do seu curso de doutorado, pela FATEFÉ, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante. Mas vamos mostrar o outro antes. Pega aqui, eu não peguei o meu lá, mas tá ali, acho que tá ali, ó. Mas tem este aqui que é Humanidade Universal. Ele foi lançado pela editora OBPC. O ônus herdado pelos seres humanos decorrente da queda. O homem escreve, olha a grossura do livro, gente do céu. Quantas páginas tem esse aqui mesmo? 207. 207 páginas. Eu te indico, tá? Tem na editora BPC, depois vai ficar as descrições aqui. Mas nós vamos lá. Vamos um pouquinho, antes da gente entrar no livro, fale um pouco aí, conte um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Nem sempre foi assim, teve um processo, a gente fala no livro, você faz as citações, processo o seu afastamento de Jesus, a sua volta para Jesus, sua conversão, a criação. Fale um pouco pra gente conhecer um pouquinho da sua trajetória.
Amém. Eu sou filho de cristãos, nasci num berço evangélico, meus pais da Assembleia de Deus, década de 60, 70, e até os 15 anos eu permaneci na igreja com os meus pais. Após os 15 anos eu saí de casa, saí da igreja, e um dos grandes responsáveis por, após a minha conversão, eu ter enveredado pelo caminho do estudo, foi exatamente o motivo da minha saída da igreja. Que a gente vivia na década de 70, 60, algumas questões doutrinárias não bíblicas. Sim, né? sim. Eu, com 15 anos, por exemplo, eu fui para o ginásio, 15 anos de idade, e era apaixonado por futebol, gostava demais. E meu pai foi lá falar com a direção do colégio que eu não podia jogar bola porque eu era crente. Porque era crente. Eita. Na sexta-feira, os meninos, a gente trabalhava, né? Naquela época, a pessoa com 8, 9, 10 anos de idade, eu trabalhei desde os 7 anos. Vendia sorvete, engraxava sapato, fazia carreto na feira. Nós fomos criados assim, né? E toda a criançada daquela época vivia assim. E quando chegava na sexta-feira, juntava o pessoal e já combinava para no domingo, no sábado, irem no cinema que tinha no centro de Guaianazes, né? E eu pegava meus cadernos, meus livros e ia para casa, e pensando que eu não podia ir para o cinema porque eu era crente. Então essas coisas foram colocando em xeque, né? Sim. A minha caminhada cristã. E eu, com 15 anos, também, meu pai, assim, uma pessoa bastante tradicional, né, muito rígido. Uma das falas prediletas dele era: quem mora embaixo do meu telhado e come do meu feijão é crente, né? Então eu arrumei um emprego e fui embora de casa, fui embora da igreja. Evidentemente, foi uma péssima decisão que eu tomei, né? E paguei cada centavo, continuo pagando, porque a lei da semeadura, ela não falha. A gente vai tratar dessa questão da semeadura. Se você vai tratar, por exemplo, na física, né, existe o conceito da ação e reação. Sim. Né? Você vai para o espiritismo, eles têm lá a lei de retorno. Né? Você vai para o budismo, eles têm lá um conceito que embasa o texto bíblico da lei da semeadura. E isso acontece para todo mundo, em todas as religiões, em todo o tempo e em todos os lugares. Né? Então a minha escolha fez com que eu fizesse uma semeadura que me trouxe muitos prejuízos, trouxe muito sofrimento, né? E eu enveredei realmente por um caminho que só a misericórdia de Deus. Eu sempre reputo, primeiramente, a misericórdia de Deus, e em segundo lugar a minha mãe, que nunca desfaleceu nas orações pela minha vida, né? E tanto esse é um testemunho que eu trago, e sempre, em todos os lugares onde eu estou ministrando, palestrando, eu trato dessa questão, dessa gratidão a Deus, né? Essa gratidão não consigo expressar porque em algumas das situações que eu passei de quase morte, né, quando eu venho para Jesus em 2004, eu venho de 3 tentativas de suicídio consecutivas. Meu Deus. Né, venho de 12 internações psiquiátricas, de ficar amarrado no hospital, e consciente, né, do número de crimes que, se eu disser 10 ou 100 ou 1000, eu estou mentindo, porque eu perdi a conta. Né? E isso como um policial. Então, eu era mais bandido do que policial. Muito ruim, né? E isso trouxe algumas sequelas psiquiátricas, psicológicas. E no final de 2003, eu ciente, irmãos. Hoje eu digo com bastante convicção de que, se eu não me rendo a Jesus no dia 4 de janeiro de 2004, não tinha chegado no fim do ano. Mas, ao contrário disso, com a minha rendição, Deus mudou totalmente a trajetória da minha vida,
né? Eu que nos últimos meses, antes da minha conversão, eu cheguei a ficar jogado na rua, jogado, comendo lixo, sem tomar banho, 15 dias, um mês, né? E às vezes alguns dos ex-colegas meus que me reconheciam na rua, todo sujo, barbudo, fedendo, né? Eles tinham piedade e me levavam para o hospital psiquiátrico. Chegando lá, se não me amarrasse, eu fugia. Mas aconteceu algumas vezes isso. E jogado realmente na rua, a minha ex-esposa já tinha desistido do matrimônio, e eu fiquei realmente jogado na rua. Um funcionário público, estava de licença psiquiátrica, o Estado não podia mandar embora por causa da doença, né? Mas cortaram todos os benefícios, tudo que eu tinha de direitos corporativos, eles cortaram tudo e eu fiquei ali com um salário base miserável, né? Pagando aluguel e tudo mais, vivendo sozinho. Só que com a conversão, Deus começou a mudar esse quadro, a trajetória da minha vida. E hoje o testemunho, estava um dia desses conversando com um dos nossos pastores, amigos, e eu dizendo, né, tem horas assim que eu paro e fico olhando tudo que Deus fez e para onde Ele me levou. Para onde Ele me levou. Né? Tem horas que eu fico olhando as coisas que Deus fez através da minha vida, que fez na minha vida, e eu sempre lembro do rei Davi, né, dando testemunho dele, falando, Senhor, quem sou eu que estava lá no meio do mato, para o Senhor me trazer aqui? Né? Não tem como expressar essa gratidão a Deus. E essa é uma parte, né, do testemunho da minha vida e da onde eu saí para onde eu cheguei hoje, né, é inexplicável. É só mesmo a grandeza de Deus que pode fazer isso. Né? Nós estamos o Papo Reto está passando hoje, e hoje, nesta hora aqui, nós estamos a 1 dia e meio da sua consagração ao pastorado. Ao pastorado. Coisa linda. Pois é. E a gente vê, glória a Deus, assim, que são... Eu, desde o dia que eu me converti, eu coloquei minha vida na obra. Eu, com 2, 3 meses de conversão, ainda com aquela cara de bicho, né? Mas eu já tinha a chave da igreja. Eu chegava meia hora antes, ia limpar a igreja, ligava o som, ia cantar alguns hinos que eu lembrava da infância. Você diz que você pode dizer que essa é a verdadeira e genuína conversão? Pastor, eu tenho algumas restrições com relação à conversão, não. A conversão, eu acho que ela se dá de uma forma plena e automática. Mas o que eu sempre estou tratando dessa questão e buscando alguns parâmetros com relação à regeneração e à transformação. Sim. Que eu acredito que ela se dá ao longo da caminhada. Né? Algumas pessoas amadurecem mais rápido na fé, outras pessoas, às vezes, ela só vai realmente se converter e se arrepender no momento da morte. Ela passa a vida toda dentro da igreja, não dá frutos, pelo contrário, dá muito trabalho, mas ela fica ali, né? Porque o importante é estar nos pés de quem pode mudar alguma coisa. Né? E eu sempre, quando eu lido, eu tenho meu problema, por exemplo, de temperamento sanguíneo, né? E também uma vida de 32 anos trabalhando na área policial. Então, algumas questões de decisões, eu conversava com o pastor Carlos Ricas há algum tempo atrás, né, a gente conversando no gabinete, e ele dizendo, Josué, eu entendo, porque o que acontece? Você foi condicionado por uma vida de tudo de pronta resposta. Sim. Né?
E no pastorado você vai trabalhar isso, porque você não pode ter respostas prontas. Você precisa esperar a resposta que vem de Deus. É, né? verdade. Então a gente vai sendo trabalhado, burilado, e eu penso, porque quando eu olho para trás, pastor, eu glorifico a Deus, porque eu sei o que eu era. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Né? E que não havia esperança. Eu jamais, na minha trajetória de vida, se eu encontrasse alguém com o meu currículo, eu dava oportunidade. Né? Só que, à luz do texto bíblico, quando eu olho aonde eu tenho que chegar, eu olho para trás e eu falo, não, eu estou 1 milhão de quilômetros do que eu era. Sim. Mas quando eu olho para o céu, para a eternidade, eu estou 10 bilhões de distância do que eu tenho que ser. Esse é o processo que nós vamos ter a vida toda. É esse o processo. Esse é o processo. Não tem como a gente fugir disso. A vida toda nós vamos estar... É interessante, né? Nós conquistamos... mais ou menos assim, nós chegamos em um lugar, fazemos uma pequena celebração, olhamos para trás e dizemos, muito bom, olhamos para frente e estou longe demais. Essa a verdade. Essa é a minha marca de trajetória e que às vezes até bate o desespero, sabe? De você olhar e falar, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser perfeito, eu quero glorificar o teu nome, eu quero que a minha vida seja uma seta bem iluminada que aponte para você. E a gente tem as limitações. Mas também faz parte um pouco da personalidade e da maturidade, né? Existem algumas situações na vida da gente que é só o passo, eu tenho falado isso bastante, o passo da maturidade. É claro que a vida pregressa, meu Deus do céu, podia como o pastor mesmo disse, podia não ter se afastado, mas as atitudes, e é aí que eu acho lindo essa misericórdia, esse favor. Eu pregava na igreja domingo sobre o olhar de Jesus para Pedro, uma coisa que eu consigo enxergar no olhar de Jesus. Eu já vi alguém pregando e dizendo assim, não que esteja, mas essas interpretações. Pedro, Jesus olhava para Pedro e dizia assim, Pedro, você me negou. E o Espírito colocava no meu coração, Jesus olhava para Pedro assim, interpretando e dizia assim, Pedro, eu não posso ir aí agora. Se eu for agora, vou te denunciar. Mas nada acabou, fica tranquilo, eu continuo te amando. O processo está em andamento. Está em andamento, não é isso? É verdade. Fica tranquilo, mesmo. Eu vou te alcançar, depois eu volto lá, fique em paz. E a vida da gente, ela vai caminhando nisso, né? Aí eu estou te perguntando isso porque o senhor mesmo fala, o senhor tem um jeito que é seu, e eu acho que é outra coisa que nós precisamos ser, e eu tenho dito isso muito também. Deus não vai falar com o pastor Josué, vamos chamar assim, porque já está consagrado, só se Jesus voltar essa noite. Do contrário, já passou pelo crivo. Deus não vai falar com o pastor Josué e nem permitir situações com o pastor Josué, diferente daquilo que o senhor seja. Eu não vejo muito Deus falando com nós sanguíneos assim. Sim. Menino. Sim, é verdade. Nós não vamos nem ouvir. O senhor concorda comigo? Não. Uma coisa que eu sempre, algumas coisas eu escuto e me marcam porque me ensinam alguma coisa, né? Deus chama a gente pelo que a gente é. Pelo que a gente é. Ele sabe o que a gente é, e vai nos usar através daquilo que a gente é. E do jeito que a gente é. Evidentemente, pastor, todos os processos que nós passamos, todas as etapas da nossa vida, em todas essas coisas, Deus tem o controle. Deus tem o controle. É evidente que tem aquela questão das coisas que nós devemos e precisamos fazer. Sim. Ele não vai interferir no que eu tenho que fazer. Sim. Né? Sim. Mas com relação à capacitação para que a gente prossiga a trajetória, e essa trajetória, ela não se trata de, no meu caso, por exemplo, Deus me tirar literalmente do inferno e hoje me colocar num patamar que eu falo que não é meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Não. No coração de Deus, tudo que acontece na minha vida, através da minha vida, ela tem um objetivo final. E o objetivo final do reino de Deus é o seu reino. Sim. É o seu reino. Isso nós precisamos entender. Isso o cristão precisa entender. Sempre. O objetivo é o reino de Deus. É o reino. E não as nossas vontades. Não é o meu sucesso, não é a minha regeneração. Todas essas coisas estão embutidas
Quando a gente vai tratar dessa questão, a gente vai tratar, por exemplo, dos milagres de Jesus. Ele não deixou de fazer milagre nenhum. Fez muitos milagres. Mas o milagre, todos os milagres que Jesus fez tinham um objetivo. Sim. O objetivo era mostrar que ele era Deus. Que ele tinha poder sobre enfermidade, sobre demônio, sobre tudo. Uhum. A missão de Jesus era outra. Sim. A missão de Jesus era apontar para a eternidade. E isso ele fez morrendo na cruz. Então, tudo que a gente vai... uma outra coisa, a gente está sempre refutando as coisas que nós já fizemos. Na igreja, no tempo que a gente está no evangelho. Uhum. E, em primeiro lugar, que nós não fizemos nada. Servos inúteis. Quem faz todas as coisas é Deus. Nós somos só ferramenta. Só ferramenta. E o grande mérito nosso é que Deus usou essa ferramentinha aqui. Sim. E às vezes, para ele usar essa ferramenta, ele vai precisar de esmerilho, de um monte de coisa para amolar, para afiar, para preparar, para capacitar. Ele vai gastar muito mais do que nós damos para ele. Então a gente não faz, e às vezes a gente fica dormindo nos louros do que eu já fiz. Uhum. Só que a gente precisaria ali, pastor, a gente aquilatar a realidade, porque quando eu venho para Jesus passou uma borracha na minha vida maldita. Ele apagou tudo. Uhum. E eu não posso passar a vida toda tratando das coisas que eu fiz ontem. Não. Isso precisa ser apagado. Também verdade. Já está escrito no livro da vida. Apaga para essa vida porque Deus quer coisa nova. Sim. Ele quer novos esforços, ele quer novas visões, ele quer mais trabalho, ele quer mais comprometimento. Tudo que eu fiz, se eu quero que ele apague a minha vida maldita, eu não posso ficar dormindo no que eu fiz. Com certeza. Eu tenho que pensar em coisas novas, que glorifiquem o seu nome. E a gente às vezes fica muito tempo, né? Eu já sou crente antigo, eu já isso, eu já aquilo. E esse antigo a gente deveria pegar a essência da palavra. O antigo muitas vezes está mofado, muitas vezes está estragado. É isso. Tá bom, precisa pensar. de reciclagem. Reciclagem, não é verdade? Isso mesmo. E é um desafio que nós temos. Muitas vezes ficamos em cima disso. Sim, não. Como se tivéssemos tempo de trabalho, né? Validade do que eu fiz. Sim. A validade está no que vem, está por vir. Sim. A validade é o que você vai fazer. O que já foi feito já passou. Tanto para bem como para mal, né? A gente tem que estar sempre... Aí vamos fazer assim, vamos dar um salto agora aí, porque vocês já perceberam, né? E uma coisa que eu desde o dia que eu ouvi o pastor Josué compartilhando, é esse comprometimento. Eu fiz essa pergunta no começo ali, por causa desse comprometimento. Mas é claro que esse comprometimento, ele vem pela maturidade, ele vem pelo que Jesus fez, e ele vem também, por isso que eu disse, ele vem também pela sua personalidade, né? Quem trabalha por exemplo, nessa área, a área médica, a área militar, é muito comprometido com o que faz. Sim. Tem que ser. Sim, então, é diferente de um profissional liberal, não que não seja, mas é um diferencial. Você é quase treinado para aquilo. Né? E aí a gente vê no pastor muito essa questão. Você é bem meticuloso, bem direcionado. E aí, quando é que começa, então, essa questão de se interessar por estudar, por se aprofundar e por essa paixão bíblica? Quando é que ela vem, assim, ela flui na tua vida? Eu me recordo, antes da gente entrar nessa questão dessa paixão, algo que eu me lembro que, em alguns anos atrás, eu vi uma ministração do pastor André Ferreira, né? E ele dizendo que ele tinha trabalhado muitos anos na prefeitura e ele trabalhava, se não me engano, em alguma coisa de almoxarifado. Em São Mateus. Né? Isso. E que ele trabalhava muito com a parte de organização, de livros, de números e tudo mais. E ele, já servindo a Deus, foi criado no berço, né? E ele às vezes se questionava. Ele estava lá naquela repartiçãozinha ali e tal. Não sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui mexendo com número, com papel, com não sei o que e tal, né? E de repente ele é alçado à diretoria da convenção e todo aquele arcabouço que ele conseguiu
serviu para ele dar um norte no ministério para onde ele foi chamado. Né? E eu vejo, às vezes, essa questão com relação não só ao meu temperamento, à minha personalidade, porque algumas coisas a gente traz dos pais, traz do pai. Eu acho que muita algumas coisa, verdades que a gente ouviu assim incansavelmente quando era pequeno, né? E me permita interromper, não devemos aborrecer-se com isso ou desprezar. Não, isso pelo faz contrário. parte, está impregnado. Hoje você sabe que aquilo foi uma base fundamental. Com certeza. E dentro da área que eu fui trabalhar, que eu passei anos, né? Muito embora eu não era o melhor exemplo, mas era uma coisa impregnada e pelas quais eu sempre paguei. Sempre, todas as sanções que eu tive que sofrer dentro da minha profissão, eu passei por elas e fui muitas vezes sancionado por conta de ser rebelde. Né? Mas essa questão de princípio, pastor, de hierarquia e disciplina, eu não abro mão. E o meu pavor, quando às vezes eu fico olhando a caminhada da igreja, né, e o pastor falava daquela pessoa que você chamou até, eu vou para outra igreja. É uma pessoa rebelde. E essa questão de rebeldia à luz da Bíblia, ela é muito séria. Meu Deus. Quando Samuel conversa com Saul, ele trata isso de uma maneira que qualquer pessoa que tem um mínimo de sabedoria, um mínimo de temor a Deus, ele deve pensar muitas vezes antes de tomar uma decisão assim rebelde. Né? Então, essa é a primeira questão. Com relação ao estudo, como a gente conversou no começo, agora, aquela questão que me afastou da igreja, ela foi uma questão ligada à ignorância. Porque não era uma doutrina bíblica. Não era Sim. Né? A gente lidava com uma igreja na década de 60, 70, 80, que ela tratava costumes como doutrina bíblica. Eu vivi isso, eu não desviei. Sim. Mas eu vivi tudo isso. Exatamente. Tudo isso. E costumes tem nada a ver com doutrina bíblica. Doutrina são os ensinamentos imutáveis de Jesus. Isso é doutrina. Sim. O restante é dogma, é costume, vontade imposição humana. Né? Que nem tem embasamento bíblico. Nenhum, né? Verdade. Porque às vezes, fazer com que a pessoa te obedeça numa questão que é irrelevante, porque se a pessoa não te obedecer, ela leva pecha de desobediente, isso não traz proveito nenhum para o reino. Não. Nem para quem impinge, nem para quem é impingido. E muitas vezes você contrariar a inteligência da pessoa para te obedecer numa coisa que você acha ou pensa ou é o seu conceito, e você dizer que isso é doutrina bíblica, é heresia. É heresia. E foi esse norte que me fez afastar da igreja e que quando eu volto para Jesus, o que me despertou. O primeiro ponto, pastor, é que eu aceito Jesus no dia 4 de janeiro de 2004, um domingo. Na terça-feira eu ligo para um advogado para resolver uma outra situação. E eu vou pontuar para ver realmente a ação de Deus. Sim. Eu, no finalzinho de 2023... eu já pensei comigo, eu estava na época com 60 e poucos quilos, desde os 18, 19 anos, a minha média de peso era entre 90 e 100 quilos. Né? E eu estava com 65 quilos, era só osso. 2003. 2003, exato. E aí, uma hora eu pensei, eu falei, eu vou para a igreja, eu já sei que eu vou morrer, porque primeiro, eu estava para ser expulso da corporação e estava para ser preso. Então, o diabo colocou na minha mente o seguinte: se você for expulso, você vai para um presídio comum. Se você for para um presídio comum, você vai morrer. Porque na hora que o pessoal lá dentro souber que você é um ex-polícia, você está morto na primeira rebelião que tiver. Né? Então, aquilo já me jogou diretamente nas drogas. Sabe? De perder o referencial. Bebida e droga. Né? E no final de 2003 eu falei, eu vou para a igreja, eu já sei que eu vou morrer, eu não quero ir para o inferno. E isso vem da criação. Sim. Eu sabia que existia céu e inferno. Eu sabia disso.
né? E em 2004, e no final do mês de dezembro, eu fui num advogado, amigo meu, ele estava com uma ação trabalhista de um bico de segurança que eu fazia escolta. Né? E eu pus a empresa na justiça. E eu fui lá atrás de dinheiro. Todo o dinheiro que eu pegava era para droga, porque não tinha salário. Né? E eu cheguei lá e falei, ô, doutor Mendonça, como que tá essa? Já ganhou, negrão. Você vai ter uns... Vai estar em torno de 18 mil reais e tal. Eu falei, faz o seguinte, me dá R$1.000 e fica com essa ação pra você. Ele olhou pra mim com aquela cara de misericórdia, de pena, né? Falou, não, imagina, Anderson, você é meu amigo, não vou fazer isso com você não, e tal. E de imediato ele me deu R$50. Eu peguei aqueles R$50, já me vi na biqueira pegando Meu droga. Deus. Né? E ele começou a conversar e falou, como é que tá seu processo lá e tal? Eu falei, eu não sei, tem um monte de intimação do fórum, da corregedoria e da Polícia Civil. Tem uma pilha de intimação lá, eu não fui em nenhuma ainda. Ele falou, rapaz, você vai ser condenado à revelia. Então eu falei, tá bom, e eu doido pra ir embora. Né? Ele falou, eu vou puxar aqui no computador, no Tribunal de Justiça, para ver como é que tá, depois eu te falo. E eu conversei com ele que o meu filho ia fazer 16 anos e ia estudar à noite no ginásio. E eu queria arrumar um emprego para ele. Aí eu perguntei para ele se ele tinha algum amigo que precisava de um menino para ser office boy e tal. E ele falou, não, eu vou precisar de um menino aqui. No comecinho de janeiro você me liga para me marcar, para você trazer ele aqui para a gente conversar. Falei, tá bom. Aceitei Jesus no dia 4, na terça-feira eu liguei para ele para combinar para levar meu filho. Sim. Aí eu liguei, ele pegou, até falou um palavrão. Eu liguei, ele falou, Josué, vê o que aconteceu com o seu processo, que eu puxei no site do Tribunal de Justiça, não tá lá o processo. Eu falei, peraí, doutor Mendonça, deixa eu desligar, eu já te ligo. Eu desliguei, liguei no DEIC para um amigo meu, falei, ô Milton, puxa meu RG aí. Vê o que aconteceu com a minha ocorrência. Ele falou um palavrão até, né? Ele quis dizer, você deu sorte, o promotor achou uma inconsistência lá nos autos e mandou de volta e o delegado geral mandou arquivar. Olha. Crime hediondo. Meu Deus. Era uma ocorrência que eu transformei num crime hediondo. Estava para ser condenado, expulso. A primeira coisa que Deus fez foi me dar esse livramento. E a partir daí, eu mergulhei no ensinamento. Eu fiz o primeiro cursinho que teve, os primeiros passos com Cristo, eu fiz, concluí, sabe? Me lembro da minha mãe na igreja, né, no dia da formatura, e eu cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E dali eu não parei. Terminei aquele cursinho, aí fiz o básico de teologia, terminei o básico. Quando eu ia fazer o médio, eu falei, não, eu já vou fazer o bacharel. Né? Eu me lembro até que meu pastor na época falou, Josué, você faz primeiro o médio e faz o pleno, para depois você fazer teologia. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, não, é porque na teologia você vai ter algumas coisas que se você não tiver firmado, pode te balançar. E eu saí dali, e eu confesso o meu pecado, eu conversei com ele depois, eu falei, eu acho que o pastor não quer que eu faça teologia, porque ele não tem. Né? E eu saí com aquilo na cabeça. Mas eu fui e fiz o curso, fiz o curso de teologia, depois de algum tempo eu conversei com ele, pedi perdão, né, por ter pensado. Era um cuidado, né? Era um cuidado que quando eu comecei a estudar, no primeiro dia de aula teve uma pergunta de um aluno a respeito da onde veio a humanidade e tal, isso no básico. Sim. No primeiro dia, né? Um aluno perguntou, não, mas da onde veio? Só tinha Adão e Eva e tal, e não sei o quê, e da onde veio, da onde surgiu. E o pastor, ele não tinha muito conhecimento, então ele caiu no jargão, olha, o que Deus revelou tá bom, o que Deus não revelou, não sei o quê, mas isso não satisfaz uma curiosidade intelectual. Não. Né? E aí eu falei, mas se Deus... Aí eu pensei, no primeiro dia de aula, eu cheguei no pastor e falei, não vou fazer mais esse curso não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque se Deus revelar, se Deus quis revelar, já está revelado. Se Deus não quis revelar o que o teólogo acha... Não me interessa, porque no dia que Deus falar, não foi isso que eu quis dizer, acabou. Ele não revelou. O que o teólogo acha não me interessa, interessa o que Deus revelou. Sim.
Falou, não, José, continua o curso que vale a pena e tal. É porque o professor não soube, né, explicar direito e tal. E eu fiz o curso, fiz o bacharel e fiz, inclusive, até fui engodado, porque meu pastor me levou no seminário da Assembleia de Deus. Né? E nós chegamos lá, eu fiquei mais de 1 hora conversando com o diretor do seminário, que eu perguntando, mas é reconhecido pelo MEC? E ele desconversava e dava uma volta lá na esquina, sabe? E não respondia. No final ele falou, não, a gente já vai estar... Essa turma sua vai ser a primeira que vai ser apresentada para o MEC, para depois eles aprovarem e tal, né? E enrolou, e eu peguei e fiz os 4 anos. Terminei o curso, pastor, porque eu tenho uma característica também pessoal. Eu não começo nada que eu não vá terminar. Eu prefiro não começar. Se eu começar, eu vou até o fim. Né? E eu tive vários embates com ele, né? Alguns embates até... eu sou muito enfático na defesa das minhas ideias. E no final ainda paguei o preço, porque a filha dele era uma das professoras e ela dava uma matéria secular que era a metodologia, né, da ABNT. Sim. E o que acontece? Ela veio dar essa aula pra gente na semana final de exame. E eu discuti, eu falei, poxa, a gente está há 4 anos fazendo a faculdade, vocês vão ensinar uma matéria para a gente fazer um trabalho acadêmico agora? No final? E discuti, e ela me perseguiu. Eu tive que fazer o meu TCC lá da Assembleia, eu tive que refazer ele umas 3 ou 4 vezes. Meu Deus! Para poder ele me credenciar. E aí eu terminei e não veio o aval do MEC, né? Nem iria vir, ele estava enrolando mesmo. E aí eu fui procurar, fui para Batista, fui para Metodista, fui para... É uma também das tristezas que eu tenho, né, no nosso meio pentecostal, porque a gente tem hoje, na nossa obra mesmo, o número de acadêmicos de todas as áreas, não é só teologia, né? Áreas seculares, a gente teria a capacidade hoje de ter uma universidade da nossa obra. E todo o meu conhecimento é de fora. Né? Então eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de convalidação pela Universidade Metodista, fiz uma pós-graduação lá também, e depois fiz mais algumas pós-graduações dentro das áreas que eu necessitava, um curso que me enriqueceu bastante, que tem me ajudado bastante no auxílio lá do pastor Carlos na igreja, gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional. Né? É uma matéria secular, mas que tem conteúdo assim extremo para a obra, para o reino de Deus. Né? Foi uma que eu fiz e fiz lá também pela Metodista. E fiz mais algumas, e no final agora de 2016, 17, 2018, eu venho já dando 7 anos, 7 anos exatamente. Eu dou aula pelo Seminário Teológico do IBBC já há uns 13 anos, 13 anos mais ou menos. E o diretor do IBBC é um amigo querido, presbítero Roberto Wagner Roberto. Roberto Wagner mesmo. Isso. Meu abraço, amigo, Roberto. Querido. Gente finíssima. Eu vou mandar o link para ele. Ele vai assistir. Qualidade, vai. Um abraço, né? Também é responsável por algumas coisas que estão acontecendo. Eu sempre falo, você também é culpado disso. Eu falo para ele, pastor Carlos. Ele é tão quietinho ali, mas esse menino tem uma bênção. E acho que nem ele imagina o tanto que Deus o usa aí por esse Brasil. Tanto de gente, amigos que... Você não faz ideia. Ele falou, Josué, você está dando aula já há algum tempo no IBBC, vai ter uma semana teológica lá em Suzano, vai lá que vai te enriquecer. Vai um monte de mestres de várias denominações e tal, depois você me conta. Falei, eu vou. E eu estava trabalhando num projeto, um sonho que Deus tinha colocado no meu coração na África, para começar um orfanato.
já estava trabalhando com um pastor lá, um amigo, né? Mas esse projeto do orfanato, inclusive tentei trazer para a nossa obra, mas não vingou. E aí eu conversei com ele e começamos um trabalho. Né? Hoje é o denominado Projeto Tauanda. E eu estava atrás de parcerias, igrejas, empresários, empresas, né? Que me ajudassem a viabilizar a construção desse orfanato. E eu fui para lá com isso. Eu fui lá para a Semana Teológica, porque eu dou aula e gosto. Sim. Né? Mas eu falei, eu vou aproveitar o gancho e ver se eu arrumo algumas igrejas. Parceiros. Né? E aí cheguei lá, conversei, pastor Valdemar, né? Foi a ponte que o Roberto fez para mim ir para lá. Eu conversei com ele e falei, pastor Valdemar, o Roberto lá do IBBC pediu para me ligar para o senhor para me ver essa Semana Teológica aí, e eu estou com um projeto lá na África que eu queria apresentar também. Vem para cá. Fui lá, conversei, apresentei o projeto para ele, para mais uns 2 ou 3 pastores lá. Isso é um rapaz interessante e tal, né? Aqui a região de Suzano é uma região missionária, né? Josinaldo já estava pela África. Isso, e aí vale a pena. Aí ele falou, e você tem formação teológica, né? Eu falei, tem. Ele falou, ó, faz o seguinte, manda seu currículo pra gente aqui, que tem uma universidade dos Estados Unidos que está com um campus aqui no Brasil, né? Da denominação presbiteriana, e aqui no Brasil é Fatefé. Mas a universidade é nos Estados Unidos, né? A Coin University, e eles estão procurando graduados aqui para fazer curso de mestrado e doutorado. Eu falei, tá. Quando eu terminei a minha faculdade, eu fui procurar, porque eu queria continuar estudando, né? Tanto que eu fiz as pós-graduações que estavam dentro da minha condição financeira. Mas aí eu fui perguntar preço, aí era 2 mil, 3 mil, 4 mil. Tá fora do meu padrão, né? Então vamos esperar. E aí ele falou, eu falei, não, eu não tenho condições de pagar mestrado e doutorado. Agora não, principalmente agora, porque tudo que eu tenho, tudo que eu estou ganhando, eu estou investindo lá na África. Né? Falou, não, manda o currículo pra gente ver, porque parece que eles vão dar bolsas e tal. Eu falei, tá bom. Aí voltei, continuei procurando as parcerias, né, viabilizando lá o projeto na África, e mandei o currículo para eles. Passou uns 2 meses mais ou menos, falou, não, você ganhou, eles vão, tá dentro de um preço que você pode pagar e tal, e deram o valor, eu falei, eu vou fazer. Ele falou, então faça, porque terminando o curso do mestrado, a gente vai junto com você nesse projeto da África. Eu falei, então tá bom. Aí fizemos o curso, me formei. Terminou uma semana depois, o próprio reitor, que é um coreano, ele era do serviço diplomático da Coreia, era embaixador coreano nos Estados Unidos, inclusive com cidadania americana, adquiriu cidadania, e ele largou a carreira diplomática para fazer missões na área acadêmica, né, na área do ensino. E aí ele ligou para mim, o doutor, ele falou, olha, o pessoal do COEN lá nos Estados Unidos falou para te dar uma condição para você fazer o doutorado também. Eles gostaram da sua dissertação e tal. E aí eu fiz o doutorado, terminamos o ano passado. Agora em maio, dia 20 de maio, eu estou indo para os Estados Unidos para a defesa da dissertação, que está atrelada a esse livro, né, que nós fizemos aqui. Sim. Então, o início realmente, 2 coisas que me tocou. Primeiro, naquele dia que eu liguei para o advogado, me abriu assim uma sede de conhecer esse Deus, mas conhecer mesmo, né? E essa busca não se deu só no campo de estudo, no acadêmico. Foi a riqueza que me trouxe até aqui hoje, e que hoje me faz me questionar, né? Há 10 anos, mais ou menos, que os pastores estão me mandando para o seminário, para o curso, e eu correndo. Né? ainda não. Sim. E hoje, essa semana, eu vou ser consagrado, eu falo, eu ainda não estou pronto. Olha só. Mas foi isso. Primeiro, aquela questão da ignorância, sim, que me afastou da igreja, e o milagre que eu vi Deus fazer naquele dia que eu liguei para o advogado. E aí eu comecei a estudar mesmo,
E você faz uma coisa muito interessante. Você estava falando aqui, eu meditando. Além da questão, vamos dizer assim, literária, do gostar, eu vejo no irmão, como eu vejo no Fabiano, pastor Fabiano Sim. Gomes, tem alguns, principalmente nessa área. Vocês são missionários teológicos, vamos dizer assim. Eu vejo... E a alegria de ensinar. Isso, de vocês ensino. têm algo assim muito diferenciado. Eu quando falo isso, o Fabiano está nos assistindo, provavelmente semana que vem o Fabiano vai estar com a gente também aqui, o pastor Fabiano Gomes, que também está lançando um livro agora, dia 6, lá na igreja de Itaquera. Como é que chama o livro Já mesmo? adquiri. Discipulado Transformador. Discipulado Transformador. Nós vamos Uma estar benção, lá. hein? Já li quase metade. Olha só, nós vamos estar lá também para prestigiá-lo. E eu me lembro, eu faço menção ao meu querido amigo, finado pastor Jamil, de muitos anos, que tinha esse chamado. E naquela época era um pouco mais difícil, o pastor tinha que dirigir a igreja e era complicado. Esse reconhecimento que a gente consegue ter pelos teólogos, pelos irmãos, ele era um pouco menos reconhecido, vamos dizer assim. Eu conversava com o Fabiano um tempo atrás aqui num café a respeito disso. Hoje a gente já vê, vocês estão desbravando e há um campo aberto. Não é? Por exemplo, o irmão é chamado para compartilhar sobre esses temas, as portas estão se abrindo, as igrejas, os pastores estão começando a abrir o horizonte para isso, o ensino. Por que eu estou dizendo isso? Porque, até eu mudando um pouco as perguntas aqui, quando a gente vai falar de discipulado muitas vezes, a gente entra muito por estudo. Sim. E até lendo o teu livro, eu preparei aqui e fiz as divisões e tal, você praticamente disse pra gente assim que discipulado é vida. Sim. Discipulado, isso tudo que você acabou de dizer pra gente, é o que o Fabiano fala também. É viver, né? É viver, é vida, entendeu? É que quando a gente começa a tentar dissecar e querer colocar ele em o discipulado, ou a oração, eu coloquei o discipulado que é o foco aqui, a área. Mas, por exemplo, vou lembrar aqui de uma pessoa que é aqui próximo da gente, a irmã Lisete. Se a irmã Lisete estivesse falando aqui, ela não estava falando de discipulado, ela estava falando de oração. Sim. E aí, oração, o outro vem, cada um tem uma linha. Sim. Eu estou trabalhando agora, escrevendo um livro, ajudando a escrever o livro de uma irmã, lá de Tangará da Serra, e ela é jejum. Jejum. Então, traz a oração, mas o negócio é jejum. E aí, o que eu consigo perceber? São missionários. Não sei se o senhor já conseguiu olhar por esse lado. Sim. Que você trabalha naquela área. É o foco da missão que Deus te deu. Sim. E você trabalha em cima daquilo. Conversando contigo, te dando a oportunidade para ministrar, já pregou aqui na igreja, já deu uma palestra aqui para um dia, né? A gente percebe isso, e o missionário ele tem uma coisa, não tem dificuldade para ele. O que é difícil para o outro ele consegue simplificar. Isso dentro disso que o pastor fala, a gente vê assim, porque são as coisinhas, né, a sincronia da obra de Deus, que ela é inexorável. Ela é inexorável. Né? Ela começou, né, com Jeremias antes do ventre e tal, já estava em andamento. Já estava. E aí a gente vê, porque o que acontece? Eu estou indo agora para a África, e qual foi a porta que Deus preparou? Tem lá um pastor da Assembleia de Deus, da Bahia, que está lá há 25 anos, com um seminário teológico. E eu estou indo para passar o primeiro ano com visto de trabalho para dar aula no seminário dele. Olha aí. Nunca vi, não conhecia. E é bem a questão missionária mesmo, porque é bem isso. Você está indo agora com um professor. Lá eu estou indo, vou dar o que ele falou, Josué, eu preciso de você 2 dias na sala de aula. 2 dias eu preciso de você, o resto você pode fazer sua obra. Conversando com o pastor amigo meu, que é de outro ministério, falei, pastor, eu estou voltando agora, só que agora eu estou indo, eu estou levando o mastro da bandeira da minha denominação. Pastor, qual que é? Como é que vai? Eu falei, vai ser Moçambique para Cristo. Ele falou, isso aí é o que toda a igreja do Brasil está fazendo aqui, ganhando Moçambique para Cristo. Toda a estrutura que eu tenho aqui, os pastores, o pessoal, pode usar tudo para plantar a sua bandeira, porque interessa o reino. É o reino. O senhor tem essa visão, eu tenho essa visão, e eu tenho certeza. Então, a gente vê assim as coisas se encaixarem, e eu fico assim, olhando, extasiado, falando, meu Deus.
Eu tava jogado, pastor, na Praça da Sé, comendo lixo, rapaz. Meu Deus. Então, Isso é bom a gente compartilhar, não é? Eu gosto de trazer, eu falei que esse ano a gente quer mudar um pouco o papo reto, trazer esse tipo de vivência, porque sabe o que eu penso que nós precisamos difundir? A simplicidade do evangelho em todas as suas áreas. Porque, e aí a gente volta, eu acho que a gente vai falar mais do livro da outra vez, não tem problema não. O importante, né, pastor Gabriel? Vamos falando aqui, mas é esse papo gostoso. Amém. Nós sofremos, a nossa geração sofreu muito com esse peso de coisas que não eram o evangelho. Sim. Que eram penduricalhos que eram colocados. Talvez... E que dava autoridade para pessoas que nem tinham profundidade nem bíblica, às vezes. Verdade. E hoje eu vejo isso como uma libertação para a gente poder pregar um evangelho genuíno. Não é? E eu coloquei aqui, eu achei interessante. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti, e ela é bem interessante, é bem capciosa, mas você vai entender tudo que eu estou falando. Amém. Quem deve ser discipulado? Sim. Entendeu? E em cima disso que eu estou falando, quem deve ser discipulado? Então, pastor, é a questão do discipulado em si. Olhando nessa simplicidade dele, que eu vejo que você aponta lá no final, que é o que você diz aqui. Você diz assim, ó, olha, a prática efetiva da grande comissão. Aí ficam inventando um zilhão de técnicas e coisas, e aí, e aí tem um subtítulo que nós colocamos. Uma ferramenta para ir para onde? Voltar para a origem. Só isso. Essência. Porque foi lá na origem. Não fosse aquela origem, a gente não estava aqui discutindo teologia. Sem dúvida. Né? E aquela origem, pastor, não tinha tecnologia. Não tinha escrita como temos hoje. Não tinha escrita, não tinha repercussão, não tinha nada. Tinha vida na vida. Tinha o comprometimento humano e o poder de Deus. O poder de Deus. Eu acho que comprometimento nós perdemos. O comprometimento nós perdemos. O poder de Deus é incontestável. A igreja não está em pé hoje porque alguns morreram na arena, porque teve gente, porque o apóstolo Paulo viajou para... Não, ela está em pé porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam. Ela está em pé por causa disso. Porque se dependesse do comprometimento humano... É a igreja como noiva está de pé. Sim. Agora, o comprometimento humano, ou seja, o pessoal, esse está realmente... E eu trato a questão de discipulado, ela é muito complexa, pastor, porque o que acontece? Jesus, ele vem, e a gente vai remontar isso lá a Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9, Deus tratando dessa questão, quando ele fala, olha, isso aqui é o estatuto, isso aqui é a ordenança, é assim que vocês vão viver, tá? E aí você vai... Ali é a base, né? Tá isso na sua mão, você vai tratar com seus filhos na mesa, andando. Tá, eu até separei o texto, tá aqui, ó, para ver a profundidade disso, olha. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarão a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A vida contínua. Isso, continuidade. Pastor. Esse é o discipulado para começar dentro de casa. Sim. Pastor, hoje a gente pega, o pessoal vai para a igreja, leva as crianças... E aí dá o celular, o tablet, para eles ficar brincando. Aqui não vai atarar nada, não. Terceirizou? Né? Não vai. Não vai, você não vai atar nada, não vai ensinar nada para os seus filhos. Nesse contexto, sentado em casa, andando, caminhando. Então, começa nessa. Agora, com relação ao ensino, o ensino é a base. A gente começa lá, com Jesus tratando no capítulo 5, 6, quando ele começa o Sermão da Montanha, é o ensino. E o que ele está falando ali, se você parar para analisar? Só isso. Ele tá, vamos dizer, ele está colocando subtítulos na base. Nisso, pastor. Quando a gente pega a pregação do apóstolo Pedro, que 3.000 se converte, você vê a mesma pregação de Estevão e matam ele. Sim. Era o mesmo conteúdo que Estevão estava usando.
Vocês mataram Jesus. Foi o que Pedro falou. Foi. A diferença é as reações, como é que você reage. Quando você pega Saul sendo cheio do Espírito Santo e profetizando, e Davi sendo cheio do Espírito Santo, e como é que termina os dois? Porque é o que você vai fazer com o que tá você o problema. recebe. É isso, eu ia dizer isso, é o fim, é o que você vai agindo. Né? Exatamente. Nós voltamos de novo ao que nós estávamos falando lá. Precisamos nos preocupar com o daqui para frente. Sim, o que passou já foi consumado. Está escrito no livro. Nada que a gente fizer já está escrito. Você não precisa estar. Não, mas ontem. Mas não, é hoje nem o amanhã, pastor. É o agora. Eu tenho que fazer agora. É hoje. É o agora. Né? Essa questão do discipulado ela é complexa porque o que acontece, pastor? O Sermão da Montanha foi um ensinamento de Jesus para multidão. Discipulado é algo específico, com objetivos diferentes. Quando Jesus trata aquela questão que ele fala, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, ele não está tratando com a multidão. Não. A multidão não pôs a mão no arado coisa nenhuma. Nunca. Ela pôs a mão no pão, no peixe, no vinho, sabe? Ela pôs a mão nessas coisas. Para desfrutar só. Quem pôs a mão no arado é quem Jesus falou, Mateus segue-me, ele larga uma coletoria cheia de dinheiro e sai andando. O texto bíblico não fala que ele fechou, que ele guardou, não, ele saiu andando. O discipulado é específico. Ele tem objetivo. Quando Jesus trata com eles, que Jesus está falando, e o conteúdo de ensinamento de Jesus é mais profundo do que os milagres. A gente tem 39 parábolas, fora o Sermão do Monte. E mesmo em todas as curas, ele fez algum ensinamento. Mas a questão é quando eles perguntam para Jesus, mas por que você fala para eles por parábolas? Ele estava ensinando alguma coisa, mas era por parábola. E Jesus é muito claro. A vós é dado conhecer, a eles não. Então o discipulado é para quem realmente... E a gente vai perceber também, pastor, que o discipulado, ele vem, tem algumas coisas que são sobrenaturais. Por quê? Porque o primeiro ponto é que ele nasce no coração da gente. Tanto quem discipula quanto quem é discipulado. Quem é discipulado tem sede de aprender. Eu ia te fazer essa pergunta tem agora. Sede. Tem sede. Ele nasce, eu acho que ele nasce mais dentro de quem quer ser discipulado do que do próprio discipulador, por vezes. Sem dúvida, porque não é uma questão. Procura, e não é mas não é da pessoa, pastor. Não, aí é que tá. Não, é ação divina. Ela é imanente que vem de dentro da pessoa. Sim. Mas ela é transcendente, porque ela nasce em Deus. Quando a gente pega... Eliseu, sendo chamado por Elias, ele larga tudo, ele larga os bois, ele larga tudo e sai andando. Isso é uma coisa natural do ser humano? Não. Quando vem o chamado, já vem essa submissão plena, essa obediência total, já vem essa necessidade de exercer o chamado. Ela vem junto e não é da pessoa, ela é transcendente, vem de Deus. Quando ele chama, ele já colocou isso no... Eu te pergunto uma coisa, há possibilidade da pessoa, por conta de um desdeixo, sei lá, vamos chamar assim, ele perdendo isso? E eu encaixo a pergunta com algo que você fala na página 23, que eu grifei aqui, ó. Você diz assim, ó, um fator preocupante diz respeito ao fato de que o número é enorme de pastores e ministros que, na verdade, nunca foram discipulados dentro da verdadeira concepção da palavra. E, portanto, se não passarem pela etapa do discipulado, nunca poderiam ensinar se não se assentar para aprender. Sim. O que você diz disso? Eu digo, pastor, é assim. Foi claro na pergunta? Foi, não. Ela tá plena. Na verdade, quando o senhor começa a perceber o que é o discipulado, a gente vai tratar do discipulado. O primeiro ponto é que o discipulado ele só pode ser desenvolvido com relacionamento. Com relacionamento. E esse relacionamento, pastor, ele precisa chegar a ser íntimo. Tá.
Começa... Jesus, ele então não pode ser de interesse. Não. Se for de interesse, ele pode ser raso. Até eu conseguir aquilo que eu necessito, que eu quero. Não. E aí não é discipulado. Pode dar o nome que quiser. Tem um monte de coisa. Você pode até chamar de discipulado, mas é um apelido só. Não é o discipulado. Não é discipulado. O discipulado, porque o que agora? Quando pode ser um método, mas não discipulado. Paulo tá discipulando Timóteo, que era um jovem. A preocupação de Paulo, uma preocupação de intimidade. Sim. Ele levar o garoto para ser circuncidado, para esse garoto não ser humilhado. Porque ele era filho de pai grego. Sim. E a mãe era judia. Ele se preocupou de levar um menino, sei lá, no médico, aonde foi, para ser circuncidado, para quando ele entrasse na roda dos religiosos e tal, ninguém ter nada para falar com ele. Isso é uma amizade, isso é uma cumplicidade, isso é um relacionamento íntimo. Sim. E a mesma coisa de Jesus. Ele, 24 horas por dia, dormindo junto, no barco, comendo junto, bebendo junto. É um desafio isso hoje. Não existe. Hoje não existe, pastor. Uma das preocupações que eu tenho hoje, por exemplo, é com o pastorado. Porque o pastorado bíblico, à luz da Bíblia, o pastorado bíblico, ele impede que você tenha um serviço secular. À luz da Bíblia. O apóstolo Paulo fala: olha, eu faço rede de vez em quando para não ficar dependendo de vocês em tudo. Mas era só para se manter. Só para se manter, Não complexo. Era para ter o carro do ano, não era para ter nada, não era por luxo, não era por conforto, não era por vaidade, era só para se manter. Mas ele não dependia da igreja. Agora a questão é que o pastor, o apacentar, pastor, qual que é o pastor de excelência? O pastor de excelência é o pastor que hoje era o Marcos Gabriel, que está começando a carreira. Né? Ele vai apresentar uma criança. Essa criança vai 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Deu 16 anos, a mãe e o pai chegam: pastor, ora, por favor, que o fulano de tal desandou, tá no mundo, tá bebendo, tá usando droga, tá na prostituição. E esse pastor vai orar. Vai tentar conversar com o jovem, vai orar por esse jovem. Esse jovem vai para lá, vai fazer acontecer, vai quebrar a cara, vai voltar todo rebentado. Esse pastor vai cuidar das feridas, vai restaurar, vai fortalecer. E aí passa mais 3, 4 anos e já fala: pastor, eu quero que o senhor faça meu casamento. E esse pastor faz esse casamento. E às vezes já está velhinho. E passa mais 1 ou 2 anos e fala: pastor, eu vou trazer fulana para o senhor apresentar na igreja minha filhinha, meu filhinho. A vida secular, o trabalho secular não te dá essa condição. Você não conhece as ovelhas. Não conhece as ovelhas. Não tem como, você trabalha o dia inteiro. Você chega na igreja às vezes mais arrebentado que as ovelhas. Então, essa questão do ministério, tá tudo. E eu até coloquei numa anotação que eu fiz do trabalho que eu estou preparando para apresentar, a questão de você ficar dividido. E não ter a plenitude. Além do que, pastor, hoje o excesso de ativismo, até mesmo dentro da igreja, te impede de ter uma comunhão plena com Deus. Por conta de tempo. Não é por conta de negligência, de relaxo. Se faz muito outras coisas. Muitas coisas. E eu fico pensando, porque talvez a gente tenha uma dificuldade. Eu insisto muito quando eu vou falar com alguém de discipulado, por conta disso. E aí a gente fica procurando modelos. E o irmão deu um modelo aqui, por exemplo, eu olho, até de vez em quando a gente comenta aqui, a sua igreja não tem discipulado? Aí se você for falar de modelo, né? Qual o modelo que você usa? Teve um tempo que nós usávamos um modelo, chamava. Mas aí, Taquari não tem discipulado, eu estou aqui há 18 anos. Eu já
entrei na vida de pessoas como pastor lá atrás, quando cheguei. Sim. Eu me lembro de um hoje ela é nossa líder da UFEBRAC. Foi discipulada. Foi discipulada. Foi discipulada. E deixa eu te contar uma coisa para vocês entenderem. Eu estava dando um estudo bíblico de manhã que a gente fazia, e aí eu virei o casal e disse assim: vocês, o casamento é importante, tal, o que falta para vocês casarem? Aí o menino falou assim: tem dinheiro não tem como casar. Eu virei para eles, ele disse assim: vocês vão casar, eu vou orar por vocês, e vocês vão casar. Aí o menino, casar, não tem como casar. Vocês vão casar, olha só, até setembro do ano que vem, vocês casam. E tipo assim, você percebe que é mesmo. E aí, e meio que quase que. E a gente pensa que é a gente que tá falando, mas não é a gente. É o Senhor. E quase que eu digo assim, tenho dito. E passou o tempo, ele. Que nada. Pastor, setembro nós estávamos casando ele. Aí, nós já casamos eles. Aí, nós já apresentamos um filho. Sim. Esse filho quase morreu. Eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando no Hospital Avicena. E o pai desesperado assim, o menino deitado numa maca enorme, com a diabetes a não sei quantos, e pastor, ora por ele, ora por ele. Aí você entra, chega ali, ora por aquela criança, parece que acalmou um pouquinho, leva para outro hospital, aí não dava porque eu trabalhava. Sim. Aí a Lisete ia e ficava com a esposa, ficava junto. Aí o menino cresceu, aí nasceu o Davi, que é o outro, eu estou falando do Lucas Arnaldo, aí nasceu o Davi. Agora o Lucas está quantos anos aí? 15, 16, é o nosso segundo baterista da igreja. Pronto. Já olhando para as irmãzinhas, daqui um pouco, já estou me preparando, daqui um pouco eu vou casar quem? O filho do filho. Do rapaz. Isso é pastorado. Isso é apacentar o rebanho. Apacentar o rebanho. Você conhece a ovelha, você sabe até a marca que tem. Sim. Né? Tem uma tatuagem lá no bumbum. Sim. Sabe? Você conhece a ovelha. É bem isso. É bem profundo. E a gente está tratando hoje, e isso, pastor, incomoda bastante, porque a gente vê a questão da superficialidade. Que são coisas, pastor, que vêm do mundo. E que vão se infiltrando. Você fala aqui no capítulo 1, estamos as falhas estruturais do discipulado contemporâneo. Não, acho que é o 2 que você diz que é as influências aqui, ó, infiltração de filosofias seculares da pós-modernidade na filosofia cristã. Sim. Você vai recebendo e vai adequando. Vai entrando, coisinhas sutis, coisinhas Você falava pra gente aqui no making off e é bem isso mesmo. Eu fiquei pensando na hora que você falou. Nada começa, a gente tem parece uma frase, mas nada começa grande, é muito sutil mesmo. Não, é muito sutil. E quando você vai dizer não dá mais porque tá enraizado. Vão se infiltrando mesmo. Vão. E isso até em detrimento, pastor, da gente não ter... utilizar as ferramentas que foram deixadas por Jesus para que a igreja influenciasse o mundo. Sim. Você pega a igreja de Atos dos Apóstolos, pastor, não tem nenhum mistério ali, não tem uma receita para você dizer, não, se fizer assim o assado vai dar certo. Não, pastor, lá em Atos dos Apóstolos 2, qual era a receita da igreja? Eles viviam em comunhão, em oração, no partir do pão e na preservação dos ensinos dos apóstolos. Era só esse era o pilar. É o pilar. E as pessoas achavam graça e a igreja crescia. Não tem segredo, não tem, sabe, é parede preta, telão, a mídia, nada, pastor. Nada. Era a oração, comunhão, partir do pão e a preservação dos ensinos. Era esse o segredo. É ser intencional. Isso, pastor. Era só isso. Guardando. Não tem, sabe, a gente faz peça, faz isso, faz aquilo. Nenhum impacto. O impacto, você termina a peça, todo mundo... E acaba. Mas aquela pregação de Pedro, pessoal, todo mundo... Rapaz, e agora o que a gente já faz? E eu fico pensando que é o seguinte, eu acho que aqui cabe algo que talvez que é discipulado também. Sim. Que é dependência de quem realmente realiza. Sim. Porque quando você vai analisar à luz da palavra, Atos capítulo número 2, quem fez foi o Espírito Santo. Não Sim, pastor. Não é? Porque qual é a... Eles ficaram obedecendo uma ordenança de Jesus. Fiquem reunidos. Mas qual que é o segredo, pastor? Como é que o Espírito Santo vai operar? Então eles estão em oração, em comunhão
E aí o Espírito Santo fala, aqui eu posso chegar e arrebentar. Fechou. É esse. É isso. Isso. É esse o segredo. E aí as características, não é, para cada local, porque como nós falávamos, Sim. nós temos uma característica, conseguimos atingir certas pessoas. As características, tem um amigo meu que ele fez um hino que eu acho muito interessante, que diz assim, vem lá do céu, é de Deus a aliança que nós temos. Ela revela as nossas coincidências. Sim. Que uns têm com os outros sem saber. Né? O próprio Espírito revela. Então, eu até defendo que placa de igreja, na verdade, é o lugar das coincidências sendo reveladas. Sim. Só por isso. Por isso que tem Brasil para Cristo, Cristo para o Brasil. Conversava hoje com o Dr. Edson, que referendou esse livro, meu mestre, conversando com ele, falou, Josué, você não sabe como você, o Valdemar e o Tenório enriqueceram o meu ministério esses 4 anos de vocês. A gente é presbiteriano, né? Tem as características até meia ligada mais ao catolicismo do que ao pentecostalismo, né? Ele falou, você não faz ideia, Josué, do presente de Deus que foi vocês para mim. Até a ideia que eu fazia do pentecostalismo, ele era oriundo da tradição, porque eu não tinha conhecimento. Né? E eu conversando, interagindo com vocês, né? O livro que você escreveu, o comprometimento de vocês com os ensinos, estudos, né? De preparar os trabalhos, que às vezes até gente da presbiteriana a gente dava um trabalho e não fazia, vocês chegavam com os trabalhos. Vocês não fazem ideia. Nivelaram muito o pentecostal com... E não era. É o que era, né, pastor? É o que era. Mas a gente tem muita... Agora, hoje, pastor, o senhor falava nisso e eu reputo com muita importância. Hoje, a literatura teológica brasileira está ali com a literatura americana, que era o norte no Brasil. É verdade. Era o norte. Todos os grandes livros que a gente lia eram todos de teólogos, de escritores americanos. Né? A gente tinha pouca coisa da Europa, mas dos Estados Unidos a influência teológica foi enorme. Hoje a gente já está levando teólogos. Eu estou já com um projeto de lançar esse livro lá nos Estados Unidos. Né? Já estou trabalhando, procurando questão de preço para tradução. Na verdade, nós temos aí tem uma parte antropológica um pouco aí também, que é a questão de, depois de um tempo, chega até nós, né? Chegou a nossa vez. Chegou. Nós estamos aí, nós estamos atrasados em relação aos Estados Unidos, quantos anos? 10, 15 anos? Só que a gente não tem que olhar, de novo, olhar isso para com o passado, é olhar a oportunidade, a porta promissora que se abriu agora. Sim, nós. E a gente tem que olhar para o passado pelo seguinte, pastor, como é que o evangelho, ele sai de Jerusalém, vai para a Europa, na Europa ele sofre o baque do catolicismo, na reforma ele volta na Europa pondo fogo no planeta todo. Né? E depois, talvez devido à vaidade humana, ele retrocedeu. Hoje a gente tem igrejas enormes lá que são boates. Perdeu. Né? E vem para os Estados Unidos incendeiam o planeta, eles mandaram missionário para o Brasil, para a África, para a Ásia, para tudo que é lugar. Hoje, os Estados Unidos estão ali e o Brasil hoje tem, para ter ideia, a nossa denominação, que não é uma das maiores no cenário nacional, espalhado. Nós estamos com mais de 250 missionários pelo mundo inteiro. Já estamos em todos os continentes. Né, com exceção de Oceania, né? Então, o Brasil hoje ele está... Só que quando a gente vê o crescimento exponencial das igrejas neopentecostais, começa a preocupar, porque está se tratando muito de questões seculares, né? A pregação da própria teologia da prosperidade, ela vai na contramão do evangelho. Mas você não acha que hoje ela já está perdendo a força? Porque não adianta você ter prosperidade e vazio. Sim, mas o que acontece, pastor? Cai quando chega num patamar desse, que a gente tem... qual é hoje a maior multinacional do planeta? É a Igreja Católica. Sim. Ela tem milhões de seguidores. E quando você vai para a igreja, para a neopentecostal, que você fala está perdendo a força e tal, mas ela está perdendo a força em números exponenciais, porque aquela matemática de Jesus do reino de Deus com 5 loucas e 5 prudentes, ela não pode ser aplicada.
Ao catolicismo. Eu digo isso porque assim, ó, e eu digo pra gente trazer de volta para aquilo que a gente está falando aqui. Para nós estarmos preparados. Porque assim, ó, eu vou lá, eu ganho um carro, eu ganho uma casa, eu ganho tudo, só que é o seguinte, eu tenho tudo e eu tenho um vazio imensurável. E pior, pastor, porque na verdade a gente está tratando, a gente falou dos milagres de Jesus, que não tinha nada a ver com salvação. Não. Ele cura 10 leprosos, um voltou e foi salvo. E outra, os 5 pães lá, alimentou todo mundo, no outro dia tá todo mundo com fome de novo. E aqueles que foram alimentados é parte da multidão que falou crucifica. Isso. Que não tinha nada de a responsabilidade do ensino cristão, do discipulado, do cuidado com aquele que quer seriedade é justamente essa. Exato. A gente volta tudo de novo, né? Manter a palavra, manter os ensinos. Não tem outro caminho. E não foi por hora, pastor, a gente tem assim tudo assim. Aqui, quando os apóstolos param lá no capítulo 6, olha, vamos pôr gente para cuidar da esmola, vamos pôr gente para cuidar da administração, vamos pôr gente para cuidar de tudo. Pra gente ficar nós vamos só ficar nisso. Nisso. É bem interessante. E por que é que você vai ficar na palavra? Porque quando você for ensinar, você tem que ter conteúdo. Então, essa é a realidade que a gente está tratando. E a questão do discipulado, o que der para se conciliar, e eu trato dessa questão de tudo hoje a gente está tratando, você vai tratar de várias negligências eclesiásticas, e elas são usadas a seguinte justificativa. É quase igual o irmãozinho que não tem comprometimento com culto, com escola bíblica, com nada. Você vai conversar com ele, Deus sabe de todas as coisas. Para justificar exatamente nada. Nada. E na área eclesiástica, na área pastoral, algumas das maiores falhas estruturais, elas são explicadas por... Não, mas o contexto hoje é outro. É complicado. E aí você vai tratar dessa questão. Porque o contexto hoje, pastor, não tem como justificar a falta da comunhão, da oração, do partir do pão. Não tem nenhum contexto que vá justificar isso. O que tem hoje, eu estou aqui pensando, o que tem hoje é o seguinte, e eu acho que aí não é preocupação. Quando eu vejo Jesus dizendo assim, ó, eu vos dou poder, vão. Entre, cure, pregue o evangelho, expulse os demônios, leve o pacote completo, fale da eternidade, fale enfim. Só que ele diz algo que eu acho que nós nos preocupamos demais, não sei se eu vou ser muito duro no que eu vou dizer. Sim. Aí ele diz assim, no lugar que vocês entrarem, que vocês forem recebidos, fiquem ali, comam, durmam, façam um tempo de relacionamento. Sim. No lugar que não quiserem, saia e sacuda até a roupa dos pés. Até o pó da roupa e bata os pés. Sim. Porque essa pessoa está rejeitando. Eu acho que talvez a gente gasta muito tempo. Não é que eu tenho que segregar ninguém. Não está aqui, pastor. Não deis pérolas aos porcos. Está aqui. A gente gasta muito tempo. Está aqui. E é o que eu falei para o senhor. A minha concepção é que Jesus separou pastores para apacentar ovelhas. Sim. Ovelhas. Eu conversei hoje isso com o pastor Edson. Sim. Jesus não separou pastores para pastorear cabritos. Não. Cabrito não é pastoreado. Não é, pastor. Não é. Ele nem faz parte do rebanho. O rebanho de Jesus é só ovelhas. O problema é que a gente está querendo pastorear tudo, porque pastoreando todos... Há os interesses. Eu conversava isso com o pastor. Qual que é, pastor, o referendo guardando bíblico... todas as proporções, pelo amor de Deus. Qual é o referendo bíblico do sucesso pastoral? Ele está na contramão do que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje... A máxima, e todos anseiam por isso, o pastor só é bem sucedido se a igreja for cheia. E não é isso, pastor. Não. Nunca foi. Deus não tratou com números, nunca. Quando ele começa com um homem, dá as ordens para um homem. Quando ele vai terminar com a humanidade, ele trata com um homem. Quando ele vai levantar uma nação, ele começa com um homem. Sabe? Jesus podia ter discipulado 1.200 ou 12 mil. Quantos ele quisesse.
Ele podia ter discipulado o planeta todo. Ele escolheu 12. É verdade. Então, a questão de número, Deus não se preocupa com quantidade. Nunca, pastor. Tanto que a salvação, ela só pertence aos remanescentes. Remanescentes são poucos. Não é a maioria. Nós não podemos usar isso como desculpa, né? Não. Como a gente ouve, mas na essência mesmo... É só continuar fazendo. Quando você... Prega o evangelho, isso aí não muda. Essas coisas não mudam. Agora, você ficar preocupado, porque o que acontece hoje, pastor? Eu vejo e vi isso muito lá na faculdade, são trocentos milhões de livros sobre crescimentos de igreja. E a Bíblia está aqui só dizendo assim, ó, Paulo plantou, Apolo regou, crescimento quem dá não é o coaching. Não é o treinador, não é nada. Nada, pastor. É bem isso. O que é o plantou? O plantou é semear a semente. Qual é a semente? A palavra. O que é o regar? É o ensinamento da palavra. Só isso. Agora, qual que é o seu selo diante do Senhor? A sua igreja está lá na favela, ou está lá na roça, ou está aqui na Vila Taquari. Tem o que aqui? 10 famílias, 20 famílias, 30. Foi Deus que colocou essas famílias aqui. É no dia do Senhor. O Senhor está aqui. Tá aqui. Você poder falar como diz, nenhuma dos que o Senhor me deu. Se perdeu. É isso. Só isso. Só isso. Que bom. Gente do céu, passou o tempo que a gente nem percebeu, e aí para você não abandonar a gente sem ouvir tudo, a gente vai encerrar por aqui e voltar num outro dia aqui. Ó, estamos falando um pouco sobre discipulado. Você pode adquirir esse livro, o pastor Gabriel vai colocar. Gabriel, nem nada, depois você põe, né? Discipulado, a prática efetiva da grande comissão, com o pastor Josué Nascimento, uma ferramenta para voltar às origens. O telefone do pastor eu vou falar e você vai colocar na tela também, né, pastor Gabriel? 988836758, 988836758, e suas mídias sociais é Josué, aqui ó, @ Josué Nascimento. Né? No Facebook, no YouTube, isso, @ Josué Nascimento. Você pode adquirir esse livro. Você pode entrar em contato conosco, né? Com o Instituto Fazendo Diferença. Lírios de Sião. A Lírios de Sião aqui em São Miguel também tem, diretamente com o presbítero, o pastor Josué. E eu queria te indicar, leve o pastor Josué na sua igreja para fazer uma palestra, para falar sobre discipulado, para falar sobre a humanidade, sobre Cristo. Vocês viram o que é, entendeu? Não dá tempo. Se a gente for falar aqui, a gente tem que fazer um papo reto uns 3 dias. Muito bom. Suas considerações finais, meu amigo. As minhas considerações finais, pastor, são gratidão a Deus, né, pela sua vida, pela vida desse ministério aqui, e a obra. Eu sou apaixonado pela nossa igreja. Conversava hoje com um professor meu, um presbiteriano, e ele falou, não, fica tranquilo. Eu me lembro que quando eu entrei na Igreja Brasil para Cristo, eu fui criado na Assembleia, né? E uma vez eu estava no ônibus, lendo a Bíblia, e um senhor sentou do meu lado, um ancião, e eu conversando com ele, falei, eu estou meio assim, porque eu fui criado na Assembleia, agora eu fui para o Brasil para Cristo. E até na primeira semana de conversão chegou uma banda lá tocando samba, né? E os irmãos batendo palma, e aquilo porque eu fui criado de outro jeito e tal. E aí ele falou, irmão, eu sou assembleano faz 50 anos. O senhor fica lá onde Deus te chamou, tá? Porque ela é uma igreja séria, não tem escândalos. E se foi lá que Deus te chamou, é lá que você vai ser abençoado. E aquele velhinho era um profeta. E é bem isso mesmo, né? Deus é maravilhoso. É da fruta onde a gente foi plantado. Louvo a Deus, eu tenho acompanhado essa programação, pastor Marcos, é uma programação relevante, né? Relevante, tenho aprendido muito, tenho trabalhado com a igreja nossa lá. Ele vai falando e eu vou fazendo um vídeo aqui para fazer propaganda para vocês. Parte dessa programação no início, né, que o senhor começou. De vez em quando eu falo com o pastor, ele não vai voltar a fazer o programa lá. Eu falei, eu acho que ainda nem tem mais oportunidade, que a rádio agora lá estourou, então não tem nem tempo para nós mais. Não, mas dá sim. Mas
eu sou grato a Deus por sua vida, obrigado, viu? Um privilégio, uma honra estar aqui, né? E dizer também, pastor, que eu estou à disposição. Gratidão. Tá, eu sou um servo de Deus, né? E quero servir bem para virar amigo de Jesus. Opa, boa essa. O servo de Deus servindo bem para virar amigo de Jesus. Boa, hein, pastor Gabriel? Vamos nessa? Faz bem isso aí. Gente, foi muito Amém. bom. Muito obrigado. Continue. Eu peço para você, compartilha. Você viu que bênção? A gente tem um material aqui. Dá uma... Eu vou usar um termo que a gente usava lá. Vamos dar uma fuçada no Instituto Fazendo Diferença no canal. Tem muita coisa boa. Tem hora que eu olho o que tem de coisa boa dentro desse nosso canal. Não está escrito. Dá uma olhada, tem resposta para quase tudo lá, tá bom? Amém. Olha lá. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Gratidão. Até a semana que vem no nosso Papo Reto com o pastor Marcos Ferreira. Fique com Deus. Tchau.